Bom dia a todos. Eu estou publicando este vídeo para esclarecer ao pessoal, aos associados, como será os trabalhos pertinentes à avaliação, ao processo de avaliação de desempenho, que é a progressão horizontal dos servidores do município de Igaporã. Processo este que o Sindicato dos Servidores pretende ajuizar ação judicial, solicitando do Poder Público retroativo dos últimos 5 anos e correção da evolução horizontal dos servidores da educação, sendo que estes estão atrelados ao plano de cargos e salários, neste caso, os professores. Para iniciar nossa conversa, a gente, como é de costume de praxe, todos os processos que são juizados aqui no sindicato, costumamos solicitar da CONAD, através do Dr. Rodrigo, a documentação, e ele recolhe essa documentação através do sindicato para ajuizar as ações. Nada é cobrado de vocês, associados, tendo em vista que lá na frente, quando os processos, tiverem as suas sentenças proferidas, aí ele fará o recolhimento dos honorários. Neste caso em especial, o processo da avaliação do desempenho, vamos recolher os R$100, porque há uma necessidade, antes de que o Dr. Rodrigo assuma a papelada do processo, a necessidade de se fazer um relatório técnico-contábil de cada servidor, de acordo com a sua vida financeira, os seus proventos mensais. E aí, para fazer esse relatório técnico-contábil, para ser enviado a Dr. Rodrigo, para que ele ajuize essa ação, esse contador ele precisa ter em mãos algumas ferramentas. E que ferramentas seriam essas? Ele precisa de uma ficha, uma ficha cadastral do servidor, que o servidor vai levar para casa, o sindicato vai entregar a cada servidor, e esse servidor vai pegar os contra-cheques, recolher os contra-cheques de 2015 a 2019, dos meses de fevereiro e novembro. Com base nos meses de fevereiro e novembro, o servidor vai preencher um formulário, que eu já disse anteriormente que será entregue pelo sindicato, numa data ainda a ser definida, e logo após o servidor preencher esse formulário, aí sim, a gente envia o formulário para a contabilidade, Dr. Nilton. O Dr. Nilton fará um trabalho minucioso, um laudo técnico, e devolverá esse laudo para o sindicato, e o sindicato, assim, solicitará na segunda etapa aos associados que estes venham trazer a documentação, também que será divulgada, qual a documentação será essa, para que a gente entre com essa ação na justiça, requerendo a nossa evolução horizontal por avaliação, que dá direito a nós da correção salarial mensal, mais os últimos 5 anos retroativos. Vale lembrar que é válido apenas para quem dá entrada. Então, os servidores que não derem entrada, até a data de 30 de abril, que não será prorrogada, eles ficarão de fora, tá certo? Eu fiz esse vídeo no sentido de esclarecer, Haja vista que muitas pessoas estão lendo o texto publicado lá no grupo e o pessoal não está entendendo perfeitamente como é a demanda, desse processo. Eu publiquei no grupo do sindicato, vocês podem conferir, uma realidade aqui próxima a nós, Guanambi. O sindicato de Guanambi entrou com a mesma ação e conseguiu por unanimidade ganho de causa a todos os servidores da educação. Com isso, eles vão receber o retroativo dos últimos 5 anos, mais a correção salarial mensal. Então, assim, um sindicato, para se manter forte, vivo, ele precisa alimentar o sistema judiciário com essas ações, a fim de resguardar os direitos dos seus associados. E nós, que estamos aqui associados, precisamos também nos valer dos nossos direitos, haja vista que o Poder Público foi procurado de ofício e, infelizmente, não foi atendido o pleito da avaliação. Lembrando que essa avaliação, essa progressão por avaliação, ela não tem interesse algum em provocar a demissão de nenhum funcionário concursado, pelo contrário, é no sentido mesmo de instruir o concursado a ter um rendimento salarial melhor. Então, assim, numa situação hipotética, eu vou tentar explicar em miúdos para vocês o que seria essa variação, se ela ocorresse.
primeiro precisaria que o município tivesse uma regulamentação específica para que ela fosse aplicada, o que não existe. Então, no caso, num quadro hipotético, o servidor, vamos dizer que de 0 a 100%, ele tivesse aí 40% de avaliação de desempenho. Então, esses 40% de uma avaliação de desempenho aplicado no município, isso seria deduzido no valor salarial, numa porcentagem do salário base. Esse é um rendimento mensal que o servidor teria lá no final do mês. Vamos dizer que um servidor A tenha 40% na avaliação de desempenho, o servidor B tenha 60%, o servidor C tenha 70%, então cada um, na sua competência de desempenho, teria um incremento salarial. Então a avaliação de desempenho, na realidade, ela nada mais é que para valorizar salarialmente o servidor pelo desempenho das suas funções, tá? Não está atrelado a isso, a possibilidade de demitir ninguém, até porque todo mundo, a gente conhece as pessoas aqui do nosso município, todos são muito dedicados no seu serviço, então a ideia do sindicato é fortalecer e dar mais condições de trabalho, tentar valorizar, né, a luta diária do professor, que neste caso é quem está sendo protagonista da ação, diante da situação ali que ele enfrenta no dia a dia. Então tudo é levado em consideração, tá? Então assim, como o município nunca fez avaliação de desempenho, como o município não tem regulamentação específica sobre isso, nós temos direito à totalidade dos 100%, né? Então, na lei, isso entende-se que é problema do município. Ele tem que nos pagar os 100%, porque nunca foi feita a avaliação de desempenho. Então, pensando nesse 100%, é interessante para a gente correr atrás dessa ação, tá certo? Então, fica aí o vídeo esclarecedor, né? E se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, é bom porque o pessoal se inteira do assunto, né? E pode vir aqui registrar o seu nome na lista de adesão. A gente precisa do nome de vocês e precisamos do CPF. Quem mora fora, que não pode vir aqui ao sindicato, pode estar procurando nós pelo WhatsApp e passando o nome do CPF que a gente assina por procuração. Tá certo, pessoal? A gente vai estar recolhendo os pagamentos dos R$100 aqui na sede do sindicato no dia 4 de maio, dia 6 de maio. No dia 4 pela manhã comigo aqui, e no dia 6 à tarde com Vânia. E no dia 7 de maio, que é uma quinta-feira, a gente, Beto, vai fazer a transferência, né, para a contabilidade de Dr. Newton. E nós vamos estar publicando no grupo Estrada da Transferência, bem como a relação de nomes e pagantes, tá certo? Para ficar tudo bem claro e o mais transparente possível, tá? A ideia nossa é fazer um trabalho muito transparente, esclarecedor, até porque a gente tem que zelar como instituição sindical também pela nossa credibilidade, pelos trabalhos aqui prestados, tá certo? Então eu agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia.